livro de Apocalipse. Apocalipse 21. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos, depois você não fecha a sua Bíblia, amém? Todo mundo achou? Vocês estão a bênção, né, para achar. Muito bem, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Qual o preço, irmão? De graça. Aleluia. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluia. Nós vamos falar sobre esse tema. Fala para mim. Bem bonito agora. Queridos, a sensação que eu tenho, e acredito que vocês também, é que nós estamos vivendo os últimos dias. Percebe-se pelo andar das coisas que o laço está apertando, o cerco está se fechando. Eu diria, talvez usando uma linguagem bíblica, que nós já estamos sentindo as dores de parto. O mundo está gemendo, o mundo está aflito. E cada vez mais nós tomamos a consciência, percebemos que aqui não é o nosso lugar, que aqui não é a nossa casa, que aqui não é a nossa pátria, que aqui não é o nosso lar. Já estamos com saudade do céu. Quem está com saudade do céu? Vivemos num mundo de dores, de aflições, de choro e lágrima, de guerras e conflito, mas a nossa esperança, a nossa alegria é que nós estamos caminhando para um amanhã cheio de luz. Aleluia. Eu quero que você prepare hoje para dar muito glória a Deus aí. Nós estamos caminhando para a eternidade, onde a Bíblia diz para nós que não haverá
dor, nem lágrima, nem sofrimento, nem luto, nem morte. Estamos a caminho do céu. Estamos indo para a casa do Pai, para o paraíso, para as mansões celestiais. Oh, glória a Deus. Mas é verdade que por essa vida nós passamos por muitas dificuldades. Mas a caminhada é segura e a chegada é certa. Essa é a nossa certeza inabalável. Porque essa é a garantia que nós temos segundo o que a palavra de Deus nos confere. Mas, querido, a esperança que nós temos de que estamos caminhando para o céu, de que vamos habitar o céu, traz algumas implicações, eu diria, na nossa vida aqui. Ou seja, vai ditar, essa nossa esperança de ir para o paraíso, para o céu, vai ditar a regra do nosso viver aqui. Por exemplo, pensar no céu é decisivo para a nossa vida financeira. Porque, querido, quem não pensa no céu faz do dinheiro seu ídolo. Foi Jesus quem disse essas palavras: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões roubam. Por isso vos digo, ajuntai tesouro no céu, porque lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, e os ladrões não roubam. E ele complementa dizendo: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o seu tesouro? Querido, quem não pensa no céu se agarra demais às coisas dessa vida. Quem pensa no céu, quem está almejando, quem está ansioso pelo céu, não está muito preocupado com as coisas terrenas, não, sim ou não? Segunda coisa, pensar no céu nos leva a desapegar das coisas terrenas. Paulo diz assim: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E ele diz mais: pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. Querido, eu e você somos um cidadão do céu, a nossa pátria é o céu. Onde devemos pensar? Na terra ou no céu? No céu. Terceiro, pensar no céu nos leva a viver uma vida de pureza e de santidade. O apóstolo de Pedro diz assim: esforçai-vos para que sejais encontrados sem máculas e irrepreensíveis. Querido, quem não está, quem não aguarda a volta de Cristo, quem não tem a expectativa do céu, não tem interesse por uma vida de santidade. Se o céu é um lugar de santidade, se o céu é um lugar de pureza, se o céu é um lugar incontaminado, querido, é preciso que nós já vivamos uma vida aqui, ensaiando a vida que vamos viver lá. Aleluia. Aleluia. Quarto, pensar no céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Querido, quem não tem esperança do céu se desespera diante das aflições dessa vida, diante da dificuldade. Paulo diz assim: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Aleluia. Martin Lloyd-Jones se encontrava muito enfermo
E ele disse para a sua igreja: não orem pela minha cura, não me detenham da glória eterna. Para ele morrer era entrar no gozo do Senhor. Mude disse na hora da sua partida: afasta-se a terra, porque estou entrando na glória. Martin Luther King mandou escrever na lápide do seu túmulo: livre, verdadeiramente livre. Então, querido, quem tem esperança do céu, não se apavora diante da dificuldade, diante da partida. E aí o quinto ponto é esse: quem pensa no céu não tem medo de morrer. Paulo disse assim: para mim o viver é ganho e o morrer é Cristo. E ele complementa dizendo assim: partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor, ele diz. Amém, gente? Mas a Bíblia nos dá uma descrição do céu. Você está com a sua Bíblia aberta aí, não fechou? Então vamos seguir. Verso 9 em diante. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura, altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a um vidro puríssimo. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônia, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine,
e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ah, eu quero ir para lá. Quem quer ir para lá? Aleluia. Querido, o céu é um lugar de felicidade eterna. Aqui nós sofremos, aqui nós choramos, aqui nós gememos, mas nós estamos indo para um lugar de gozo e descanso eterno. A Bíblia descreve o céu como se fosse, como um paraíso, né? Se fosse não, como um paraíso. A Bíblia começa, a sua narrativa, a história bíblica começa com um jardim e termina numa cidade santa. Diz assim: onde passa o rio da vida, onde as ruas são de ouro e onde os muros são de jaspe. Onde não precisa de luz, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Ei, querida, é para lá que nós estamos indo. Fala para o seu irmão assim: te vejo lá, hein? O compositor sacro diz para nós que metade da glória celeste não se contou ao mortal. Conhece essa música? Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Aleluia! Paulo, quando foi arrebatado, ele diz: eu não sei se vivo ou morto em espírito, não sei, não saberia dizer, mas ele diz que ele viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que ele não conseguiria descrever, por mais que ele quisesse. Querido, essa é a nossa convicção, de que nós estamos indo para o céu, de que nós estamos indo para a casa do Pai. Você observou no texto que diz que João olhou e saiu um anjo com uma cana, uma vara para medir. E ele faz essas medidas então dessa cidade, que ele diz aqui 12.000 estádios, e diz que essa cidade ela era quadrada, a mesma largura por comprimento. Se trouxermos essas medidas para o nosso dia atual, dá 2.200 quilômetros quadrados, 2.200 quilômetros, perdão, de largura por 2.500 quilômetros de comprimento, o que equivale, querido, a 4.928.400 quilômetros quadrados. Se o Brasil tem 8.514.976 quilômetros quadrados, ou seja, é a metade do Brasil e mais um pouquinho essa cidade. Não existe na Terra uma cidade com essa dimensão. É onde eu vou morar, é onde você vai morar. Fala mais uma vez para o seu irmão assim: te vejo lá, hein? Lá não tem luzes aqui porque o Cordeiro, é o próprio Cordeiro quem vai brilhar. Lá não tem templo, lá não tem religião, lá não tem batista, presbiteriano, assembleano, católico, maranata, lá não tem isso, querido. Lá tem um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. O céu é um lugar onde nós estaremos face a face com o Senhor Jesus. Você pode imaginar isso? Aleluia. Diz a Bíblia também, querido, que nós o serviremos para sempre. E eu acho isso muito interessante, porque alguns pensam que o céu será um lugar assim, estressante, tedioso. Como uma jovem que chegou para o pastor e falou: pastor, eu não quero ir para o céu não. Que é isso, minha filha? Que história é essa? Não, pastor, porque a ideia que eu tenho do céu
É um lugar assim que a gente vai ficar assim deitadinho numa nuvem com a harpinha na mão. Ah, pastor, não aguenta essa vida não. Outros pensam que o céu é um lugar assim, como é que eu vou dizer, um lugar estático, um lugar assim meio místico, com aquelas músicas assim. Aqueles cânticos que orando. Tem gente que pensa que o negócio é mais ou menos assim. Não, querido. A Bíblia diz que nós serviremos a Jesus, aí mesmo no capítulo 7, verso 15, diz que nós o serviremos dia e noite. Fique tranquilo, lá você vai ter atividade. Você não vai cansar, evidentemente, porque esse corpo não é igual ao nosso agora. Agora imagine bem, querido, se esse nosso corpo frágil, que fica doente, nós já fazemos coisa maravilhosa, coisa incrível, imagine eu e você com um corpo turbinado pela glória de Deus, o que é que nós vamos fazer? Aleluia. O céu é um lugar tão lindo, tão belo, tão glorioso, que a Bíblia não consegue uma palavra para descrever o céu, a não ser uma festa. As bodas do Filho de Deus, a festa de Deus, a festa do casamento do seu Filho com a sua igreja. Aleluia. Vai ser no cerimonial mais rico, mais luxuoso do universo. O próprio céu. Tia Anja que faz festa em cerimonial, nunca viu um cerimonial assim. A música que jamais foi tocada por algum conjunto, por alguma orquestra, porque a música será ministrada por anjos, serafins e por seres celestiais. Aleluia. Os convidados serão os melhores, os anjos, serafins, os remidos de Deus, além da presença e da companhia de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Pedro, de Paulo, que é mais ou está bom? É muito pouco glória a Deus para o lugar que você vai morar, hein? O ambiente o melhor possível, porque lá não vai entrar nada contaminado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Essa festa tem uma característica. Pergunta para mim, qual? Não vai terminar nunca. Glória a Deus. Eita glória. Muito bem. E o texto diz que lá não haverá dor. Querido, você e eu sabemos o que é dor. Eu detesto dor. Não gosto de dor. E Deus é tão bom comigo que eu peço a Ele, Senhor, não me deixe sentir, eu não gosto de dor, me tira do sério. Está aí minha esposa que é prova, eu não sinto dor de cabeça, não sinto dor nenhuma. Aleluia. Eu acho que nesse aspecto, as mulheres são mais, ou as mulheres são mais fortes, ou os homens são mais frouxos. Não sei qual dos dois. Estou na dúvida, mas que a mulher suporta mais dor, suporta. O homem é frouxo, que negócio de dor. O homem tem medo até de agulha, injeção. Alguns. Hoje nós sentimos dor, querido, por consequência do pecado. Dor física. Dor moral, dor espiritual, dor do luto, dor da despedida, dor do abandono, dor da perda. Lá não haverá mais doença, lá não haverá mais sofrimento. Lá não haverá defeito físico, não haverá cansaço, não haverá fadiga, não haverá depressão, não haverá traição.
Lá não vamos precisar de analgésico, lá não vamos precisar de morfina, lá não vamos precisar de anestesia. Aleluia! Glória a Deus! Diz o texto que lá não haverá mais lágrimas. Querido, você e eu sabemos que o ser humano entra neste mundo chorando, passa muitas vezes pela vida chorando, e na maioria das vezes parte dela chorando. Mas o texto diz que lá não haverá mais lágrimas. Aqui nós choramos por causa das nossas fraquezas, choramos por causa dos nossos pecados, choramos por causa da nossa família, choramos por causa da igreja, choramos por causa dos irmãos, molhamos muitas vezes o nosso travesseiro, mas a Bíblia diz que lá no céu não tem mais choro. Ah, querido, isso é maravilhoso. Não tem luto, não tem mais morte, bendito seja Deus por isso. A morte vai morrer e não vai ressuscitar. Por isso que a Bíblia fala que a morte é o último inimigo que nós vamos vencer. E Jesus disse que ela será lançada no lago de fogo para sempre. Lá não tem caixão, detesto caixão. Não gosto de caixão. Não gosto não, apesar de estar sempre junto, mas não gosto não. Quando eu passo em frente à funerária, eu viro lá para o outro lado. Você ouviu um fantástico uma vez, um cara que dormia dentro de um caixão? Perguntaram por quê? Ele disse, não, porque se eu morrer, já estou aqui, ué. Vai dar trabalho. Gente, falando agora para você, há pouco tempo lá perto de casa, o cara botou uma borracharia, pegou um caixão, pintou de preto e botou na porta. Isso é modo de fazer propaganda de comércio? Eu não paro lá nunca. Não é verdade, Ingrid? Você já parou lá para consertar o pneu do carro? Cada uma, né? Querido, lá no céu não haverá funeral, lá não haverá velório, não haverá cortejo fúnebre. Aleluia! Lá não tem cemitério, detesto cemitério também. Agora com esse jardim da paz, esses parques da paz, está até um negocinho mais bacana. Dá até vontade de morar lá mesmo. Mas esses outros aí... Lá não tem despedida. Lá a voz da morte vai se calar para sempre. Aleluia. Pode ser que alguém esteja perguntando agora, quanto custa participar dessa festa? Quanto custa ser noiva do Cordeiro? Quanto custa morar no céu? Qual é o preço? E aí vem a melhor notícia. No verso 7 diz que é de graça. Quem tem sede, vem e beba de graça. Já está pago. Você não tem que pagar nada, querido. Você não tem que comprar, você não tem que pagar nada, você não tem que dar nada em troca, você não tem nem que merecer, porque tudo está pronto, tudo preparado. Essa é uma oferta gratuita que o Senhor Jesus providenciou para mim e para você na cruz do Calvário. Agora, querido, o texto tem um alerta aqui. Verso 8. Porque no céu não entra nada contaminado. Verso 8. Mas quanto aos covardes, covarde aqui no sentido de alguém que não tem coragem de assumir a sua postura diante de Deus, de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Algumas traduções diz tímido. Aos incrédulos, não dá. No céu só tem gente que crê, só tem crente. Aos abomináveis, ou seja, quem anda praticando todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Aos homicidas. Alguém pode estar dizendo, bah, ainda bem que eu nunca matei ninguém.
Querido, você sabia que você não precisa pegar uma arma para matar uma pessoa? Tem gente que mata no seu coração. Alguns dizem assim, fulano para mim tá. Aos fornicários, você sabe o que é fornicário? É aquele que fornece todo o apetite da carne, fornicação. Aí está prostituição, adultério, sexualidade. Como é que é o negócio da internet? Pornografia. E aos feiticeiros, aos idólatras. Ah, mas eu não adoro nenhum ídolo, nenhuma imagem ou coisa assim. Querido, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Tem gente que diz assim, não, mas eu nunca me prostrei diante dessas imagens. Querido, tem gente que o seu time de futebol toma o lugar de Deus. Tem gente que idolatra o marido, a mulher, o filho. Nasceu o filho, não vem mais para a igreja. Não, é o menino, é o neném. Por isso que certa vez alguém deu essa desculpa para o pastor lá, e o pastor disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus levar o menino, né? Que isso, pastor? Ué, você está impedindo a irmã de servir a Deus? Bens materiais, como eu falei agora há pouco. Casalzinho vivia na dificuldade, aí Deus abençoou, deu uma bicicletinha para ele. Botava ele, a mulher botava a criança na garupa e vamos embora. A mulher na garupa e a criança da pãe indo embora. Glória a Deus, aleluia, Papai do Céu nos deu uma bicicleta. Aí Papai do Céu abençoou, deu uma moto, aí o negócio ficou melhor ainda. Mas Senhor, quando chove nós não podemos ir, porque aí Papai do Céu deu um carro. Não foi mais para a igreja. Passaram um dia em frente à igreja, a criança falou assim, tchau Jesus, agora nós não precisamos do Senhor mais não. Idolatria a todos os mentirosos. Não, eu não conto mentira não. Se existe uma coisa que eu detesto, não gosto, é mentira. Nunca saiu mentira da minha boca. Querido, deixa eu falar com você, às vezes, a sua própria vida é uma mentira. Todo mundo está pensando que é uma coisa, é outra. Quem é você fora daqui, lá no seu trabalho? É esse santo que apresenta aqui? Quem é você em casa, como marido, como pai? Será que é só uma fachada? Todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas nós vamos trabalhar essa situação mais à frente. Hoje nós queremos falar de céu. Mas é um alerta. E aí, querido, eu queria encerrar esse culto fazendo uma pergunta para você. Quantos aqui já têm a certeza de que vai para o céu? Já parou para pensar nisso? Se você não tem ainda essa certeza, se você ainda tem dúvida, querido, Jesus está oferecendo para você nessa noite essa certeza da vida eterna. Já está pago. Ele pagou com o seu sangue. Hoje você pode sair daqui como um verdadeiro cidadão do céu, com a certeza de que quando você partir dessa vida, você vai morar no céu para sempre com Jesus. Basta você abrir o seu coração
Jesus é o passaporte para o céu. Ele é a única forma que você tem para entrar no céu, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao céu senão por mim. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Além do rio azul, Aleluia. as Ruas são de ouro e de cristal. Oh, glória! Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, Nunca mais. nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais. Oh, aleluia. Verei o grande